Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de potenciação, radiciação. Se der tempo, função exponencial, eu acho que não vai dar tempo de falar tudo. É uma aula bem grande, tem só 3 aqui, mas vocês vão ver que tem muitos slides, tem muita coisa. Mas assim, o Enem ama potenciação. Não é que ele ama. Mentira, ele não ama. Ele tem um crushzinho no exponencial, assim. Ele não curte muito, não, mas só de vez em quando cai. Eu diria que cai um por ano. Então, assim, por cair um por ano, é bom saber, né? Pelo menos uma questão vocês vão garantir aí. Mas essa partezinha aqui de. Vocês vão ver que dentro desse negócio aqui, a potência de 10, aí isso aqui tem que saber, tá? Tanto para física quanto para matemática. A química também. Então, potenciação, eu não vou estender muito, porque eu acho que isso aqui vocês já viram bastante no ensino médio e tal, mas eu vou falar aí o básico e o que vocês precisam para o Enem. Mas tem um trem bem complexo, tá vendo? Bem complexo não, bem completo, mas eu não vou perder muito tempo nisso aqui, não, essas propriedadezinhas aí, tá bom? Então, o que é potenciação? Potenciação é pegar um número e elevar a um expoente. Então, n. Nesse caso, o número que a gente está elevando a gente chama de base, que no caso é o a, que é a base, e o n é o expoente. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, o exemplo, a elevado a 2, então significa que eu vou ter aquele número multiplicado por ele mesmo 2 vezes. A elevado a 3, 3 vezes, a elevado a 7, 7 vezes. Então, sei lá, 3 elevado a 8. Você vai ter 3 vezes 3 vezes 3, 8 vezes, tá bom? Então, a definição é basicamente essa. A elevado a n é igual a vezes o a vezes o a, n fatores, que é o n que você levou no expoente. Aí tem algumas propriedades que de cara vocês precisam saber. A elevado a menos n, quando o a não pode ser zero, porque vocês vão ver, mas quando o a for elevado a menos n, aí eu preciso inverter o número. Então, a elevado a menos n é 1 sobre a. Por que 1? Porque embaixo do a aqui tem um 1. Então, eu inverti. Então, se eu tiver 3 sobre 2 elevado a menos 2, eu vou inverter o número para tirar esse negativo daqui. 2 terços elevado a 2. Aí vai ter a propriedadezinha que a gente vai ver, tá bom? Então é só inverter o número. Então x elevado a menos 7. Isso aqui é igual a 1 sobre x elevado a 7. Tá bom? Então o menos inverte a fração, tá? Lembra que todo número, eu falei isso na aula de conjuntos, né, que a Larissa comentou, todo número é uma fração, tá bom? A raiz de 7 é uma fração. Só que o número do denominador do raiz de 7 é 1. Então eu posso inverter ele colocando 1 sobre raiz de 7. Beleza? Isso para qualquer número. E por que, que o A não pode ser zero? Porque se o A fosse igual a zero, ficaria, por exemplo, zero aqui, né? 0 elevado a menos 1. Se eu inverter isso, vai ficar 1 sobre zero. Só que eu não posso dividir por zero. Isso aqui é uma indeterminação matemática. Tá bom? Então não existe divisão por zero. Por isso que o A não pode nunca ser zero nesse caso. Tá bom? Mas 0 sobre 1, por exemplo, existe. Isso aqui continua valendo zero. Tá bom? Uma outra observação. Qualquer número A elevado a zero, ó, não é mais o zero, está sendo elevado. Agora, o número A elevado a zero dá 1. Tá bom? Desde que o A também não seja zero. Porque se você tiver zero elevado a qualquer número, por exemplo, 7, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, continua sendo zero. Então, 0 elevado a zero dá zero. Beleza? 1 elevado a zero dá 1. Sei lá, 37 elevado a zero também dá 1. Não tem como eu explicar isso para vocês agora, mas beleza? Lembra disso. Qualquer número elevado a zero dá 1, desde que não seja o próprio zero. Porque zero elevado a qualquer coisa continua sendo zero. Tá bom? Isso aqui é importante, cara. Isso aqui é importante para você quando você for fazer equação exponencial. Porque às vezes você cai numa parada tipo assim, ó. 7 elevado a x é igual a 1. Aí você fica meio perdido. A gente vai ver mais para frente. Mas eu posso transformar esse 1 em 7 elevado a zero. E aí eu encontro x igual a zero. Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. Tá bom? Então essa propriedade de a elevado a zero é muito importante.
Beleza? Entenderam essa parte bem basiquinha? O que eu preciso que vocês lembrem disso aqui, ó. Opa, disso aqui. Tá bom? Isso aqui é muito importante. Eu acho que isso aqui vocês já estão manjando, né? Isso aqui vocês já manjam um pouquinho, né? Tá? Então, o número elevado a um expoente negativo, eu inverto o número. Quer seja ele qualquer número, vai ser invertido. Desde que o número não seja zero. Então, a gente vai ter as propriedadezinhas. Quais que são importantes? Essas duas aqui são muito importantes. Essa aqui também é importante, mas assim, não é muito usada. E ela coincide com essa daqui. E essa aqui não é tão importante. Na verdade, é importante sim. No fim das contas, todos são importantes. Agora que eu percebi que eu tirei as outras que não são tão importantes. Então no slide já estão todas as importantes. Vamos traduzir isso aqui, gente. A elevado a m vezes A elevado a n, como a base é igual e eu estou multiplicando, eu posso manter a base e somar os expoentes. Então, por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 7, a base é igual, não é? Lembra que base é o número que está sendo elevado. A base é igual, então eu mantenho a base, e como é uma multiplicação, por ser uma multiplicação, vou somar os expoentes. 3 mais 7, 10. Tá bom? Então, se você fizer essa conta aqui, ela dá igual a essa conta aqui. 2 elevado a 10 é 1024, né? Então, tá aí. Aí eu trouxe um exemplo para cada uma aqui para vocês, ó. 3 elevado a quadrado vezes 3 ao cubo, 3 à quinta. Só somei 2 com 3, tá vendo? Lembra o seguinte, se você lembrou disso aqui, a fração vai ser fácil. Por quê? A fração não é, entre aspas, o oposto da multiplicação. Não é o oposto. Então, em vez de somar aqui, eu vou subtrair na fração. Então, na fração, quando eu tiver a mesma base, eu posso manter a base e subtrair os expoentes. Tá bom? E aí, disso aqui que vem aquela paradinha que eu falo. Por exemplo, 10 elevado a sétima sobre 10 elevado a 3. E por que isso aqui sobe para lá negativo? Porque você está fazendo 10, 7 menos 3. Tá vendo por que ele subiu negativo? E se aqui fosse menos 3, aí ficaria menos 3, aí ele sobe positivo. Ou seja, ele sempre vai subir invertendo o sinal. Tá bom? Então, essa aqui é muito importante. Só que, se você lembrou dessa de cá, essa aqui fica intuitivo, né? É o oposto. E lembra que o A não pode ser zero, porque senão você tem o zero no denominador. Não pode ter. Essa aqui é bem bobinha. Se você tem uma multiplicação de um número e você está elevando essa multiplicação, ambos os números podem ter a sua potência individual, vamos falar assim. Por exemplo, aqui, ó, meu exemplo. 3 vezes 2 elevado a 4, em vez de eu fazer a multiplicação e depois elevar, eu também posso elevar um vezes elevar o outro. Manjaram? Dá a mesma coisa, o resultado é igual se você fizer isso aqui. Ou seja, se você fizer isso aqui, vai dar igual a 6, que é 3 vezes 2, elevado ao quadrado, elevado à quarta, perdão. Então dá a mesma coisa. E a fração é a mesma coisa, né? A fração, a única diferença é que está em fração. Então esse n vai levar o a e esse n vai levar o b. Mesma coisinha, tá vendo aqui, ó? 5 sobre 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, tá vendo? O 2 levou o 5, o 2 levou o 3. Bem facinho, né? E aqui a gente tem a propriedade que fala, tipo, os professores falam potência de potência, né? Quando for potência de potência, você mantém a base e multiplica os expoentes. Tá vendo? Não soma, multiplica. Lembra que soma eu tenho que ter duas bases. Aqui eu tenho uma base só. Tá bom? Quer dizer, não é essa a forma de lembrar, né? Aqui você pode lembrar assim, ó. Aqui vai dar um número grande, não vai dar um número grande? Mas aqui vai dar um número maior ainda, porque você está elevando, tipo, por exemplo, ao quadrado, né? Ó, por exemplo. 3 ao quadrado elevado ao cubo. Vai dar um número maior do que se fizer 3 ao quadrado vezes, sei lá, 3 ao cubo. Esse número aqui é maior. Por quê? Porque aqui vai multiplicar esses dois e aqui vai só somar. Então aqui fica 3 à sexta, que é maior que 3, 2 mais 3, 5. 3 à quinta. 3 à sexta é 3 vezes maior que 3 à quinta. Beleza? Então aqui, ó. 2 ao quadrado elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 2 elevado à sexta.
Alguma dúvida dessas propriedadezinhas? É meio que decoreba, mas assim, eu não considero muito decoreba porque é muito intuitivo algumas coisas, né? Se você está multiplicando, você vai somar. Se você está dividindo, você vai subtrair. Aqui é potência de potência, então você tem que multiplicar para aumentar mais ainda o número, vamos dizer assim. É lógico que aqui quando for negativo e tal, mas enfim. Beleza? Podemos seguir? Seguir o baile. E agora raiz. Deixa eu ver. Ah, não. Agora vamos falar de potência de 10, que o Enem ama isso aqui, então eu resolvi separar um slide só para isso aqui. Cara, base 10, potência de 10, é muito fácil. Só que a galera às vezes embola. Como que eu faço para lembrar, para não errar? Eu sei que o número que está levando o 10 aqui, ó, é o número de zeros que eu vou pôr. 10 ao quadrado, quadrado é 2, então eu vou pôr 2 zeros. 10 ao cubo, 3 zeros. 10 a 27, eu vou pôr 1 e 27 zeros. Tá bom? Então, por exemplo, 1 bilhão é 10 a nona. Então, quantos zeros tem 1 bilhão? O 1 que tem que ter um, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? 1 milhão é 6. Tá bom? Então, o número n que eleva o 10 é o número de zeros. Aí tem gente que às vezes confunde. Coloca o 10 e aí começa a contar o zero. Não, esse 10 aqui já está incluindo. Tá bom? Por exemplo, o 1000. O 1000 é 10. Ah, eu quero fazer em potência. Eu quero voltar. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3. Fechou. Ah, eu vou. Coloca assim. O exercício tem assim. Em potência de 10, qual é esse número? 1, 2, 3, 4, 5. 10 a quinta. Beleza? É isso. Agora, e se o n for negativo? Por exemplo, 10 a menos 3. Você vai fazer a mesma coisa, só que aqui você tem que inverter a fração. Então vai ficar 1 sobre 1, 2, 3. Ah, mas e se ele tiver em vírgula? Ou melhor, se eu fizer essa divisão? Aí você vai fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3. E bota 1 aqui. Tá bom? Só que aí nesse caso tá faltando o quê? A vírgula, né? Então você tem que pôr mais um zero. Eu esqueci. E sim, você bota a vírgula aqui, ó. Beleza? Não, perdão, gente. Peraí. 3, né? Tô olhando o exemplo aqui. É 3 zeros. O meu exemplo é 3 zeros. Então, ó. 3 zeros. Tá aí, ó. Então, por exemplo. Vou ignorar esse trem tá me confundindo. Ele fala assim. O número 10 vezes a menos 7. Então, eu vou contar 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E boto 1 aqui. E aí, a sua vírgula, obviamente, tem que vir aqui. Porque se você põe aqui, por exemplo, esses daqui estão tudo desnecessário, né? Você bota no primeiro aqui, ó. É esse número aqui, ó. Isso é igual. Tá bom? Ah, mas se ele quiser em forma de fração, aí você vai fazer do jeito que eu falei. Você bota um 1, bota a fração e aqui você conta 7 zeros, tá? Aí, por exemplo, você está fazendo muita questão de física. Física tem muito isso. Por exemplo, deu 3 vezes 10 a menos 2. Quanto que é isso, tirando esse 10? Vai fazer 3, certo? Aí, no caso, você vai fazer vezes 1, 2 zeros. Pronto. Isso aqui vezes isso aqui, você vai pôr o 3 aqui. Então, fica 3. Beleza? Aí, com o tempo, você vai parando de fazer isso aqui e vai fazendo direto aqui, né? Por exemplo, com o tempo, você vai pôr só o 3 aqui e vai pôr 2 zeros. Tá? Ah, e se fosse, sei lá, 27? Aí já complica um pouquinho, porque aqui já são dois números. Então você tem que fazer, aí eu recomendo você fazer por aqui mesmo, ó, 27. Aí você vai perceber que vai pular um zero aqui, né? Só 0,27. Mas isso aí é com o tempo, né? Mas enfim, lembra disso, tá bom? O Enem ama isso aqui, ama esse trem aqui, potência de 10, tá? Aí você lembra que é a mesma coisa dos outros. A única diferença é que, como é 10, você é mais fácil, porque você só precisa contar o número de zeros. Quer seja positivo, quer seja negativo, tá bom? E aí você bota um zerinho, uma virgulinha aqui. Vamos fazer essa questão do FMG aqui. Vou fazer ela rapidinha, tá, gente? Depois vocês tentam fazer sozinho de novo. Se o A, ó, ele falou que o A vale 10 a menos 3. Então, o A vale 10 a menos 3. Qual é o valor desse troço aqui em função de A?
Ó, tá vendo que essa resposta estão assim, ó, 100 vezes A, 10 vezes A, o próprio A ou A sobre 10? Então eu preciso tirar esses monte de vírgula, zero e tal, e transformar em 10 a menos 3 para eu saber quantos As tem ali. Isso aqui, ó, vou pegando, vou fazer direto aqui, ó, pra gente ganhar tempo. 0,01, tem quantos zeros aqui? 2, né? Então é 10 a menos 2. Aqui tem 3 zeros. 10 a menos 3. Aqui já tá 10 a menos 1. Por que você está fazendo isso? Por que você não está, em vez de fazer isso, você está abrindo esse de cá? Porque ele me deu em notação de 10, de potência de 10. Então eu vou transformar tudo em potência de 10 e ver o que que dá. O 100 tem 2 zeros, né? Então, 10 ao quadrado. Esse aqui, 1, 2, 3, 4 vezes 10 a menos 4, porque aqui tem uma vírgula, né? Agora é só fazer a propriedade, ó. É tudo base 10, não é, gente? Então eu posso pôr uma base só, 10. Aqui, ó, tá multiplicando, então eu vou somar esses aqui de cima. Menos 2 mais menos 3 dá menos 5. Mais menos 1, menos 6. Isso, vou pôr o menos aqui para os de baixo agora, ó. 2, esses daqui eu vou somar de novo, ó, porque tá multiplicando. 2 mais menos 4 dá menos 2. Menos 6 menos menos 2 dá menos 4. Beleza? E agora? Qual que é a resposta? Bom, se o A vale 10 a menos 3, isso aqui é um... Vou fazer o seguinte, eu vou abrir para vocês enxergarem. 0, ó, 1, 2, 3, 1. Isso aqui é meu A. E a minha resposta, eu vou abrir esse aqui também, 10 a menos 4, ó. Vou pôr aqui R de resposta. 1, 2, 3, 4, 1. Perceba que tem um zero a mais, não é? Esse de baixo. Ou seja, ele é 10 vezes menor. Então, a minha resposta, se ele é 10 vezes menor, eu preciso dividir por 10. Então, se eu dividir o A por 10, eu acho essa resposta aqui. Logo, a minha resposta é A sobre 10. Beleza? Depois vocês tentam fazer sozinho aí para ver se vocês entenderam essa questão de só contar os zeros, né? Não é muito difícil, não. Agora, a raiz enésima. A queridinha de muitos. A raiz quadrada, né? Raiz enésima. Quando você tem esse treco aqui, esse símbolo aqui, o número que está aqui, eu não sei o nome dessa região aqui, entre o Vzinho aqui, a gente chama de índice do radical. Tem gente que chama só de radical da raiz, tá? E o número que está sendo extraído a raiz, a gente chama de radicando. Ele está sendo radicado, vamos dizer assim. Sendo A maior ou igual a zero, ou seja, os reais. Tá bom? O A não pode ser negativo, porque senão entra nos complexos. Então, o que que é isso? Ah, o N aqui também tem que ser maior ou igual a 2, tá bom? Se fosse igual a 1, não faz sentido, né? O que que é isso? Então, esse símbolo aqui significa que a resposta é B. Então, o B é elevado a esse símbolo da A. Traduzindo, ó. Raiz quadrada de 4. Tá vendo o 4 aqui, o 2? Isso aqui vocês sabem que dá 2, pelo que vocês já estudaram. Mas por quê? Porque esse 2 aqui é elevado nesse 2 dá 4. Então, vamos lá. Raiz... É porque eu pus 2, pode confundir vocês, né? Raiz de 16. Qual que é o número que é elevado ao quadrado dá 16? É o 4. Por quê? Aqui, ó. 4 elevado a 2 dá 16. Tá bom? Esse joguinho de ficar tirando para cá e botando para cá, a gente vai fazer também com o log. O log é quase a mesma ideia. Tá bom? Então é isso que é raiz. Então, por exemplo, se eu tiver raiz cúbica de 8, qual número é elevado a 3 que dá 8? O 2. Porque o 2 ao cubo dá 8. Tá bom? Isso aí acho que é tranquilo também para vocês. Observação. A raiz quadrada de menos A de um número elevado ao quadrado, ele é um módulo de A e não menos A. Por exemplo, raiz, igual tá o exemplo ali, ó. Menos 3 ao quadrado. Você não pode fazer isso aqui, ó. Tem gente que faz isso aqui, ó. Ah, corta esse 2 com a raiz. Resposta, menos 3. Errou. Não pode. Você tem que primeira coisa que você vai fazer é levar o número ao quadrado. Então, ó, menos 3 ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3. Isso dá negativo com negativo, dá positivo, 9. E agora você tira a raiz.
Raiz de 9 é 3. Perceba, gente, que não dá menos 3. A resposta é 3, tá? Isso pode parecer bobeira, mas tem gente que vai marcar menos 3. Aí o cara vê assim, ó, o exercício tava querendo me enganar. Tava a raiz oitava de menos 7 elevado a 8. Aí o que eu fiz? Eu cortei isso aqui com esse aqui e deu menos 7. Errou. Errou a resposta. Nesse caso aqui, daria 7 positivo. Errou. Fazer o quê? Pode chorar. Aqui vocês perceberam também que quando a minha raiz ela não tem o meu radicando 2 aqui, ou seja, não tem nenhum, então subentende-se que seja a raiz quadrada, ou seja o 2 aqui, tá? Essa propriedade aqui, ela é bem, não é muito usada no Enem, mas eu vou falar dela. Se você tem uma raiz de um A, igual eu usei aqui, M e N. Isso aqui, para eu tirar essa raiz, eu posso transformar essa raiz em um expoente fracionário. Ou seja, esse aqui que está embaixo, ele vai para cima, e esse aqui que está em cima vai para baixo, e aqui leva da A. Tá? Você pode lembrar assim, por que inverteu? Porque a raiz não é o oposto do expoente. Então aqui você inverte. Então nesse exemplo aqui, ó, 5 elevado ao cubo, raiz de 4. Eu posso tirar da raiz desde que eu transforme o expoente em uma fração. Então, ó, o 3 estava embaixo, foi para cima, o 4 estava em cima, para baixo. Tem gente que fala assim, o 3 está na sombra, foi para o sol. E o 4 está no sol, foi para a sombra, porque está embaixo aqui. O que vocês quiserem. Sempre quando tiver expoentes iguais, o sinal da resposta é o contrário. Sempre quando tiver expoentes iguais, o sinal da resposta... Não, não, Grazi. Se você tiver isso aqui, ó, raiz de 4 ao quadrado, não vai dar menos 4, não. Vai dar 2, vai dar 4, perdão. Quase que eu falei besteira. Vai dar 4. Nesse caso, você pode cortar, porque o número é positivo. Por quê? Porque se você levar o 4 ao quadrado, vai dar 16. E a raiz de 16 é 4. Então, tá, perceba que não deu negativo. Não inverteu. Isso, sempre que for. Não, mas toma cuidado, Grazi. Porque assim, eu não gosto de sempre, entendeu? Eu não sei, eu não tô conseguindo pensar agora uma forma que eles possam tentar pegar vocês aí, mas geralmente vai dar positivo, porque, assim, quando for ao quadrado vai dar positivo. Isso é óbvio. Por quê? Porque o expoente é par. Então, por exemplo, menos 7 ao quadrado vai dar 49. Agora, o menos 2 ao cubo, perceba que o expoente é ímpar. Isso aqui vai dar menos 8. Então, aqui pode pegar vocês. A raiz de menos 8, aí já é complexo. Tá? Mas se o expoente for positivo, for par, perdão, aqui, aí sim vai dar positivo o resultado. Tá? Se tiver raiz, né? Se não tiver, fica só entre raiz. Beleza? Uma forma de vocês lembrarem essa propriedade aqui, ó, que a raiz quadrada de qualquer número, ela nunca vai virar o número ao quadrado. Ela vai virar o número 1 sobre 2. E aí vocês vão lembrar, o 1 é porque isso aqui tá elevado a 1. E o 2 é porque tá aqui. Então é isso. Então, quando você tiver outra raiz, você consegue fazer isso aqui rapidinho no cantinho. E aí você lembra que é uma fração. Tá bom? Raiz de 1, independente de qual número seja, vai dar 1. E a raiz de 0 vai dar 0, né? Então, sei lá, a raiz sétima de 1 dá 1. A raiz sétima de 0 vai dar 0. Isso aqui a gente vê muito lá na função quadrática, né? Quando tem só uma raiz a função. Propriedades. Vocês vão ver que a propriedade da raiz são as mais chatinhas, mas assim, dá para lembrar também. Raiz de um número. Se eu multiplicar um número aqui fora, eu posso multiplicar aqui dentro que não altera em nada. Então, por exemplo, ó, 3 e o 4 vai dar 2. Se eu multiplicar por 3 aqui e multiplicar por 3 aqui, eu não alterei o valor da raiz. Ó. Continua sendo 9, 4 sexto. Essa raiz aqui, elas são equivalentes. Elas valem o mesmo valor. Porque eu multipliquei tanto o índice quanto o expoente do número lá dentro. Eu posso, quando eu tiver uma multiplicação dentro da raiz, por exemplo, 3 e 4, eu posso transformar isso aqui em duas raízes individuais e fazer a multiplicação delas. E também posso voltar se eu quiser, né? Então, por exemplo, deu lá a sua resposta, raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 2, que é 4, que é 2 a resposta, né? Alguém pediu para entrar aí? Alguém aceitou? Porque saiu aqui o pedido. Que aceitou, né? Aí, se aqui eu posso fazer isso numa multiplicação, eu também posso fazer isso na fração.
né, na divisão. Então, ó, uma raiz de 3 meios é a mesma coisa que uma raiz de 3 dividido por uma raiz de 2. Beleza. Quem que é? Ah, tá, já sei quem é. É a conversada, não é? Sabia aí, falei, conversada. Tô zoando. Se você tiver um número, uma raiz elevada a um expoente, esse expoente vai elevar o número, tá, gente? Não vai elevar a raiz. Então a raiz. Eu sei, eu tô brincando. Você sempre fica quietinho na minha aula. Você tem medo de eu brigar com você, né? Ó, o 5 não vai levar raiz, não, gente. Vai levar o número que tá dentro da raiz. Tá bom? Tô brincando, tá, mano? Vai que você levar mal, me xinga na sua aula aí. Se você tiver multiplicação de raízes, perdão, não é multiplicação de raiz. Se você tiver raiz da raiz, você pode transformar isso numa raiz só, multiplicando seus índices. Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, você pode ter 15 raízes aqui, ó. 15 raízes. Aqui você tem 3, aqui você tem 4, aqui você tem 1, não pode. Aqui você tem 2. Vai dar A. Ah, não. É o A. Você pode transformar isso numa raiz só de A. E aí você faz 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Beleza? Qual que é importante para o Enem? É importante para o Enem isso aqui só. Só essas duas aqui, tá bom? Só essas duas. As outras eu pus, mas só pus para encher linguiça aqui. A Humana falou que pode fazer isso na redação, né? Tô brincando. Então, essas duas aqui vocês. Mas é bem intuitivo, né, velho? Se você tem uma raiz multiplicando, você pode transformar ela em duas. Cuidado com isso aqui, ó. Cuidado com isso aqui, ó. 7 mais 2. Você não pode, de jeito nenhum, fazer isso aqui, tá? Ó. Tá somando, aí você vai abrir em duas que você tá somando. Não pode fazer isso. Não pode. Isso é só para multiplicação e divisão. Ou tá subtraindo, a mesma coisa. Não pode. Nesse caso aqui, você tem que somar as duas dentro da raiz e aí achar o resultado. Tá bom? Só um detalhezinho. Quando vocês estão fazendo uma continha de x ao quadrado igual a 9, vocês já viram que o resultado geralmente dá isso aqui, ó? Mais ou menos 3. Por quê? Por que que o resultado não dá 3? Se a raiz de 9 é 3? Porque nesse caso, você está trabalhando com uma incógnita. E essa incógnita é uma incógnita, você não sabe o valor dela. Por isso você chama de x. Então, esse x pode ser tanto 3 quanto o menos 3. Beleza? Então, quando se trata de incógnita, vai ser mais ou menos 3. Agora, se o exercício só falou raiz de 9, sem incógnita, aí é 3 positivo. Tá bom? Cuidado com isso. Geralmente vai ser incógnita. E geralmente vai ser tipo assim, a distância então deu igual a raiz de 9. Cara, se é distância, a resposta é mais ou menos 3. Só que se é uma distância, não existe distância negativa. Então, geralmente você vai desconsiderar o negativo. Mas tomem cuidado com isso, tá? Função quadrática sempre vai ser mais ou menos raiz de delta, né? Racionalização. Falta 15 minutos. Dá tempo. Racionalizar, traduzindo, é tirar a raiz do denominador. Tem muitas aqui, essa daqui é bem difícil, ó, tem um monte de continha, mas essas daqui a gente não vai perder tempo, não. A gente vai falar o que vocês precisam para o Enem. Ó, eu tenho 1 sobre raiz de 5. Isso aqui tem que sair daqui. Eu não gosto de raiz de 5 no denominador. Eu, Gustavo. Tô brincando, tá, gente? Os exercícios não gostam, tá bom? Não convém você dividir por raiz de 5. Vamos falar assim, não convém, não é legal. É igual quando você tiver nos complexos, você tiver complexo na fração, você também vai ter que tirar ela daqui. Ou então deu π, a sua resposta deu isso sobre π, pode ser que o exercício vai pedir para você tirar ele daqui. Então, assim, de alguma forma você vai ter que tirar ele daí. Então, racionalizar é tirar essa raiz do denominador. Lembra que uma fração é numerador em cima e denominador embaixo, tá? Às vezes vocês não estão ligados nisso. Então, raiz de 5. Como que eu tiro essa raiz de 5? Vocês concordam comigo que se eu elevar essa raiz de 5 ao quadrado, pela propriedade que eu acabei de mostrar para vocês, fica 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 25. E a 25 é 5. A raiz de 25, perdão, é 5. E aí não tem mais raiz? Eu sumi com a raiz? Então, para eu sumir com a raiz, eu preciso elevar ao quadrado, não é? Vocês entenderam, gente, esse raciocínio?
Mas como que eu faço para levar um número ao quadrado? Como que eu faço para levar o a ao quadrado? Eu multiplico por a, não é? Aí eu tenho a ao quadrado. Então, como que eu faço para multiplicar a raiz de 5 ao quadrado? Eu multiplico por raiz de 5. Beleza? E aí eu vou ter raiz de 25, que é um número que não tem raiz. É um número já sem raiz. Certo? Então o raciocínio é esse. Mas se eu tenho uma fração, eu não posso simplesmente pegar e multiplicar a raiz de 5 aqui embaixo e eu faço o que eu quero. Não. Se eu tenho uma fração, eu tenho que multiplicar ela por um. Então, eu preciso multiplicar por um número melhor. Ignora isso aqui. Pode confundir vocês. Se eu vou multiplicar por raiz de 5, eu tenho que multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo. Porque isso aqui não altera a minha fração. Isso aqui dividido por isso aqui dá 1. E multiplicar qualquer número por 1, não tem problema. Eu posso pegar qualquer número e multiplicar por 1. Não vai infringir nenhuma lei. Então, eu faço isso. Raiz de 5. Aí, lembra que multiplicação de fração. Multiplica em cima e multiplica embaixo. Raiz de 5 vezes 1, raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, a gente acabou de ver que dá 5. Tá bom? Não, mas o processo é lento. Não é lento. Eu fiz lento para mostrar para vocês. Mas como que você faz rápido? 3 vezes... Aí você tem aqui, ó. 3 sobre raiz de 7. Como que você faz rápido isso aqui? Você joga a raiz de 7 para cima e tira a raiz do 7. 3 raiz de 7 sobre... Opa, fiz 3. 3 raiz de 7 sobre 7. É assim que faz rápido. Joga isso aqui lá para cima e tira a raiz, porque você não quer raiz. Tá? Agora, se você tiver isso para quando tiver só a raiz de 5, né? Mas se você tiver algumas coisas mais complexas, por exemplo, 3, aí já tá falando dessa parte aqui, né? Peraí, vamos devagar. Isso aqui eu falo depois, então. Tá bom? Isso para quando você tiver a raiz quadrada. Os outros, por exemplo, uma raiz quinta, ó, raiz quinta, você precisa fazer uma paradinha diferente, que é o quê? Eu tenho aqui raiz 4 de 4 ao quadrado e quinta. Como que eu faço para tirar isso aqui? Se o quadrado eu precisava ter, ó, se a raiz quadrada eu precisava ter um 5 ao quadrado aqui, porque aqui tem um 2, nessa de cá eu preciso ter um 4 a quinta aqui, para poder cortar aqui, né? Então como que eu vou fazer isso? Bom, eu posso multiplicar isso aqui várias vezes até dar 5, né? Por quê? Porque, por exemplo, o 4 elevado a 2 vezes o 4 vezes o 4 vezes o 4, perceba que é a mesma base. E o expoente, eu vou fazer o quê? Vou somar, né? 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Opa, é o que eu quero, né? Que aí eu posso cortar. Então eu tenho que multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Mas vem cá, multiplicar por ele 3 vezes não é multiplicar por ele ao cubo? É, não é? Então eu posso multiplicar isso aqui por ele mesmo, né? No caso, raiz quinta de 4 ao cubo. E aí eu vou ter, juntando numa raiz só, eu só somo os expoentes, raiz quinta de 4 ao quinta, de 4 à quinta, cortei, tirei minha raiz. Traduzindo, o que eu fiz no fim das contas? Eu tinha uma raiz quinta de 4 ao quadrado. Eu peguei o 5 menos o 2 dá 3. Então, eu vou multiplicar, ó, pela raiz quinta. 5 menos 2, 3. 4 elevado ao cubo. Tá? Se eu quiser uma raiz vigésima de 38 ao sétima. Então, eu vou pôr a raiz vigésima. Vou multiplicar, né? O 38. 20 menos 7, 13. Por quê? Porque nessa conta aqui, jogando tudo numa raiz só e somando os expoentes, você tem raiz vigésima de 38 a vigésima. E aí isso aqui você pode cortar, né? Porque igual eu falei, é positivo e tal. 38 é a sua resposta e você tirou da raiz, tá? Não precisa perder muito tempo com isso, o Enem não cobra, mas, né, por desencargo de consciência eu falei disso aí. Racionalização com dois termos. Vocês tiveram alguma dúvida dessa parte aqui, ó? E essa parte aqui, vocês, tipo assim, se tiver dúvida, tem que tirar agora. Não agora, né? Agora, eu nunca mais vou poder tirar. Mas é uma boa oportunidade pra vocês tirarem, porque isso aqui cai no Enem, cara. Não vai cair uma questão, racionalize isso. Mas às vezes você tá fazendo a conta, aí seu x deu 3 raiz de 7, raiz de 3, perdão,
sobre raiz de 8. Sua resposta deu isso. Aí você vai lá no gabarito, não tem isso. Putz, errei. Não é que você errou. É porque ele já racionalizou isso aqui. Ele vai tirar isso daqui e vai estar mais ou menos isso aqui na sua resposta. Tá? Aí ele pode multiplicar esses dois aqui. Tá vendo que a gente está praticando todas as nossas propriedades? Aí a sua resposta está assim lá no na gabarito. E o seu cálculo deu isso aqui. Aí você fica, errei. Não, não é que você errou, é que ele racionalizou. Posso sim. Lembra que, ó, eu preciso tirar a raiz do denominador. Então, 1 sobre raiz, vou fazer com outro exemplo, tá? Com raiz de 7. Já usei o 7. Raiz de 10. Eu quero tirar ele da minha raiz, do meu denominador, eu preciso, de alguma forma, tirar esse número da raiz. Como que eu tiro um número da raiz? Nesse caso, se é uma raiz quadrada, eu poderia multiplicar ele por ele mesmo, por exemplo, por 10, né, no caso. E aí eu teria 10 vezes 10, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, e a raiz de 100 é 10. Perceba que no fim das contas eu só cortei isso com isso. Aí eu tirei fora a raiz, ficou só o 10. Então como que eu vou fazer para tirar o meu raiz de 10? Porque eu não posso só simplesmente chegar e ficar multiplicando por 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por ele mesmo, que é a própria raiz de 10. Perceba que aqui embaixo, ó, já deu certo. Porque na fração de multiplicação de fração, eu multiplico o denominador com o denominador. Então, raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar raiz quadrada de 10, que é o próprio 10. Beleza? Mas e aí? Eu não posso multiplicar por 1 sobre raiz de 10. Eu tenho que multiplicar por um número que não vai alterar a minha conta. Então, eu multiplico por raiz de 10 em cima também. Aí eu fico com raiz de 10 vezes 1, raiz de 10. Então, 1 sobre raiz de 10 equivale a raiz de 10 sobre 10. Se você fizer a conta na calculadora, vai dar a mesma coisa. Então, perceba que eu não tenho mais uma raiz no meu denominador, que é o que eu queria. E aí a sua resposta vai estar assim lá no gabarito, não vai estar assim. Quer dizer, pode estar, né? Se o Enem ficar com preguiça. Mas geralmente ele vai racionalizar e te pedir assim a resposta. É igual eu falei, como que você faz rápido, para não ter que ficar fazendo esse processo? Aí você tem aqui 3 sobre raiz de 19. Como que eu tiro isso rápido? Joga a raiz de 19 para cima. Ó, a resposta fica assim, ó. Mantém o 3 aqui. A raiz de 19 vai para cima. Raiz de 19. E aqui embaixo, o que, que você quer? Você quer tirar a raiz, não é? Então você tira a raiz. Beleza? Aí se aqui der um número que dê para você cortar aqui embaixo, você vai cortar e tal. Nesse caso não deu. Beleza? Lembra que você tem que multiplicar aqui, tá bom? Esse 3 aqui que estava aqui. Entendeu? Mas você entendeu, Gabriela? Ficou meio zoado. Então tá bom. É sempre isso. Joga a raiz para cima e tira a raiz de baixo. Quando eu tiver dois termos, que agora é um pouquinho mais complicado, tiver dois termos, por exemplo, aqui, ó, tá A mais raiz de 5. Depois vocês podem dar uma lida nisso aqui. A mais raiz de 5. O que que eu faço? Eu vou jogar isso aqui lá para cima? Como é que é? Aqui já é um pouquinho mais. Não é complicado, porque tem um macete também. Mas basicamente você vai fazer o quadrado da diferença, tá? Ou diferença de dois quadrados, enfim. Que é o quê? Se eu tenho A mais B, se eu multiplicar isso aqui por A menos B, A vezes A ao quadrado. Eu estou abrindo isso aqui devagarzinho, gente, porque a gente não teve aula disso, né? A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB, certo? B vezes A, eu vou pôr o A primeiro, para não confundir vocês. A vezes B, AB. E é positivo, porque ambos estão positivos. E B vezes menos B dá menos B ao quadrado. Perceba que esses dois termos aqui, ó, são iguais e com sinais opostos. Então eu posso um menos o outro, passo o facão. Então no fim das contas você ficou com A ao quadrado menos B ao quadrado. Por que isso é importante? Deixa eu tirar isso aqui. Porque você tem uma raiz aqui, uma bendita de uma raiz. E você não quer levar ela ao quadrado? Opa, aqui é ela ao quadrado, ó. Ela pode ser o primeiro ou o segundo termo. Não importa, ela vai estar ao quadrado. Então, o que você vai fazer? Se você aqui tem A mais raiz de 5, você vai multiplicar pelo que a gente fala o seu conjugado. Ou seja, você vai multiplicar pelo mesmo número com o sinal do meio trocado, falando a grosso modo.
Porque se você fizer isso aqui, você vai fazer aquele processo que eu fiz de distributiva e tal. Você vai encontrar a ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. 5 ao quadrado, 25. Raiz de 25, 5. Olha, sumiu a minha raiz, rapaz. Racionalizei. Pois é, racionalização do termo, de dois termos, então é só fazer isso. É só fazer isso. Vou pegar um exemplo aqui na hora para vocês, ó. 7 sobre raiz de 3 menos 8. Como que você faz isso? Você vai multiplicar ele pelo seu conjugado. A primeira vez aqui eu vou fazer devagar, mas depois vocês vão ver que é tranquilo. O conjugado de raiz de 3 menos 8 repete o número e inverte o sinal do meio. Mais 8. E aí você repete em cima também para não mudar nada na fração. Beleza? Aí em cima, 7 raiz de 3, né? Multipliquei. 7 vezes 8, 56. Embaixo, você faz a distributiva toda, você vai encontrar o quê? Quadrado do primeiro, que no caso vai dar 9, a raiz de 9 é 3, e menos o quadrado do segundo, que é 64. Aí você pode juntar esses dois termos. Como que você faz rápido isso aqui? Você tem aqui 3 sobre 5, estou usando bastante, né? 8 menos raiz de 7. Olha, o 7 de novo tá aí. O que você vai fazer rápido? Você vai jogar esse termo aqui lá para cima, multiplicando com o sinal trocado, né? Porque tem que ser. Então você vai manter o 3, vai multiplicar o termo com o sinal trocado. Perceberam o sinal trocado no meio? E aqui embaixo você vai só pôr o quadrado do primeiro e o outro menos fora da raiz. Acabou sua racionalização. Aí você faz 64 menos 7, passa o 3 multiplicando, blá blá blá. Tá? Lembra que é sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo.